chamado deserto. Se eu for, como eu falei, são tantas partes que a gente tem na Bíblia, no Evangelho, em né? E o trabalho de regeneração do mundo, ele já está sendo feito. E esse processo, nós somos parte desse processo de regeneração, né? Então, para a gente poder tomar parte nessa lida, nesse processo de regeneração, nós vamos continuar passivos aqui, ou nós vamos ficar só assistindo, né, tudo isso passar? Não, né? Nesse processo, nós somos os atores e nós não somos simplesmente espectadores. Nós até podemos ser simplesmente espectadores, mas nós fomos convocados ao trabalho. E embora nós tenhamos essa opção de recusar, a gente tem que saber que a nossa recusa vai acabar em quê? Nós não vamos perder o nosso direito ao salário. O que é o nosso salário? É o nosso processo evolutivo. Então, se nós nos recusarmos a participar de todo esse processo, né, nesse trabalho constante que nós temos que fazer aqui na Terra, nós vamos estar perdendo a nossa oportunidade de evolução, né? Então, e através disso nós temos o quê? Claro, estudar, nós temos que ler, nós temos que participar de alguns processos, né, não digo assim, não precisa ser grandes obras, né? Mas nós temos que saber que nós temos que estar participando
Não adianta você ir lá no seu casulo, viver sozinho lá no seu canto dentro de casa. Aquilo ali não é evolução. O processo evolutivo, ele se dá a partir de quê? De grupos, de convivência com outras pessoas. Porque, como eu falei lá no início, a cada momento você está sendo testado. E se você convive sozinho, é muito fácil, porque você faz o que você quer, você vive da forma que você quer, você não passa raiva, você não passa, né, desgosto, né? Então, é muito fácil viver dessa forma. Mas, você convivendo em grupos, você vivendo em comunidade, em família, né, vamos colocar assim, nós temos a todo momento, nós estamos sendo testados, nós estamos sendo provados. Então, isso sim é procurar um processo de evolução, né? Nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha, né, lá em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, eu não vou ler tudo aqui porque é muito grande, mas eu vou só falar assim rapidamente o contexto, né? Lá na parábola, o reino dos céus é como se fosse o proprietário da vinha, né? Que ele saiu pela parte da manhã bem cedinho para recrutar trabalhadores lá para trabalhar na vinha. E aí ele combinou com esses primeiros trabalhadores que ele pagaria 1 denário pelo dia de trabalho deles, né? Quando foi mais ou menos lá para as 9 horas da manhã, ele saiu de novo e acabou recrutando novos trabalhadores, né? E falou que pagaria também o salário justo. Quando foi mais tarde, lá para o meio-dia, até as 3 da tarde, ele saiu de novo e contratou novos trabalhadores. Até que, por final, ele foi lá por volta das 5 horas da tarde, ele acabou encontrando um outro grupo desocupado lá e perguntou, né, por que eles estavam lá parados. Esse grupo falou, nós não fomos convocados ao trabalho. Aí ele falou, não, então vai para lá que eu vou pagar o salário justo para vocês. Tá, e aí foram para lá. E ao cair da tarde, esse dono da vinha, né, chamou o administrador para poder fazer o pagamento do salário para esses trabalhadores e pediu que fosse chamado dos últimos para os primeiros, né, dos que chegaram às 5 horas da tarde para os primeiros que chegaram bem de manhãzinho. E aí, quando foi pagar, ele pagou 1 denário. Então, aqueles que chegaram lá, mas sempre pensaram assim, bom, se quem chegou às 5 horas da tarde recebeu 1 denário, eu cheguei de manhã, eu vou receber muito mais, né? Só que quando chegou a vez deles, eles receberam o mesmo 1 denário, né? E aí, quando eles receberam, eles começaram a se queixar com o proprietário da vinha. Como que pode, né? Eu fui contratada lá pela manhã e os últimos que chegaram, eu recebi 1 denário. Os últimos que chegaram no finalzinho já da tarde receberam mesmo 1 denário. E aí, o Senhor, né, virou para ele e respondeu, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Recebe o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está, né, com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, qual o sentido, né, dessa parábola aqui? Como eu falei lá no início, a vinha ela é comparada com o reino de Deus, né, o reino dos céus. E Deus que ele envia, né, os trabalhadores para auxiliar na condução espiritual, tá? E na hora, no momento que ele foi chamado, representa porque os nossos ciclos evolutivos. Então, a cada ciclo evolutivo nosso, nós temos os nossos irmãos espirituais que vêm nos conduzir, nos ajudar, tá? Nesse plano espiritual aqui na Terra. Então, essa parábola ela vai ressaltar muito bem a importância dos trabalhadores da última hora. Porque como lá na vinha, talvez o trabalho, né, do final do vinho, né, que ficaria pronto lá, ele não ficaria pronto se não tivesse sido contratado aqueles últimos das 5 horas. Então, o trabalho deles também foi importante. E assim a gente recebe a espiritualidade. Porque a cada processo evolutivo nós temos, né, os trabalhadores. E nenhum deles é menos meritório que o outro. Né? Porque aquele que veio lá no início da nossa vida, aqui que nós nascemos e tal, não vai ser tão importante como aquele que já está lá no final da nossa passagem aqui na Terra, né? Nesse plano, né, que nós estamos. Então, além de parábolas, nós temos também alguns termos de equações proféticas, né, lá na Bíblia também. Lá em Números 14:34 fala assim: explorastes a terra durante 40 dias. A
cada dia corresponde a um ano. Por 40 anos levareis o peso de vossas faltas e sabereis o que é o fato de me abandonar. Então, essa equação profética aqui, ela vem profetizar, né, os 40 anos no deserto antes da chegada da terra prometida. E aí eu pergunto para vocês, o que é o deserto? O que é a terra prometida? Então, aí eu venho entrar propriamente na transição planetária. Tá? A transição planetária, vou falar duas definições aqui. Na visão político-social, tá? E na visão espírita. Para vocês verem que, né, de certa forma, é tudo a mesma coisa. Né? Então, na segunda visão política-social, a transição planetária se refere a um processo de transformação significativa que ocorre no planeta. Geralmente em relação às suas condições ambientais, sociais e econômicas. Esse termo é frequentemente associado a mudanças profundas que podem ser impulsionadas por fatores como mudanças climáticas, esgotamento de recursos naturais, evolução tecnológica e transformações sociais. Na visão espírita, ela se refere, né, a um processo de transformação que a Terra e seus habitantes estão passando em direção a um estado mais elevado de consciência e de moralidade. Então, se vocês forem ligar uma coisa com a outra, tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque se você vê elevada consciência e moralidade, tem tudo a ver com a preservação da evolução desse planeta que nós estamos vivendo aqui. E para a gente poder viver em grupo, nós temos que ter o quê? Normas, nós temos que ter leis. E para isso nós temos o quê? A política, nós temos a parte social que age, né, com as pessoas menos favorecidas. Então tudo tem um ciclo. Para quê? Para a gente poder conseguir viver, conviver nesse grupo, né, nessa comunidade, para que a gente consiga passar por todos esses, né, problemas e vencer nesse processo evolutivo. Quando a gente fala segundo a visão política, né, quando a gente trata de quê? De mudanças climáticas, da sustentabilidade, da justiça social, das tecnologias que deveriam vir para nos ajudar, não para atrapalhar, né, da tecnologia e evolução, e também da cultura e educação. Então isso aqui vai envolver um conjunto de desafios aí, né, que são complexos, mas que vai a partir do governo, dos gestores, das empresas, da comunidade, do indivíduo, né, irá garantir o quê? Um futuro sustentável ali, né, mais equilibrado. E quando a gente fala de segunda visão espírita, a gente fala em relação à mudança desse regime planetário que nós estamos vivendo, da nossa evolução espiritual, do desenvolvimento da nossa consciência, né, e, claro, da influência dos espíritos superiores. Né? Então, nós temos aí provas, nós temos desafios, mas nós temos esperança no futuro, né? E, principalmente, nós temos o quê? Que olhar para a nossa reforma íntima. Né? Porque, através dessa transformação, da nossa transformação, é que vai ser necessária para essa transição, né, planetária acontecer de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada, né? Então, assim, a transição planetária na visão espírita é um processo de transformação que envolve tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Compreende a evolução moral da humanidade e a conclusão de que todos são responsáveis por suas ações e pelo futuro do planeta. Essa expectativa oferece uma visão de esperança e encorajamento para aqueles que buscam entender o papel da espiritualidade em tempos de mudança. E aí, gente, nós estamos vivendo o quê? Nós temos na Terra um ciclo evolutivo dos planetas, não da Terra, dos planetas, porque não é só o planeta Terra, né, que existe, né, nesse mundo tão grande, tão infinito, né, que nós temos aí. Mas, falando da Terra, nós passamos no início lá da Terra, né, da parte dos mundos primitivos, e aí, não vou entrar muito, mas era um
muito rudimentar, né, onde as coisas eram mais, era o estágio lá inicial da Terra, né, então eram vivências assim que nós tínhamos, né, que experimentar, e era fundamental para o nosso crescimento espiritual, tá? Após isso, nós temos um mundo de provas e expiações que, entre aspas, estamos vivendo, né? Porque nós já estamos mudando aí esse estágio, né? Mas é um estágio, né, que está caracterizado ali por desafios, pelos sofrimentos intensos que nós vimos passando, e isso é um período, né, que nós, como espíritos, estamos aprendendo moralmente e espiritualmente no nosso processo evolutivo. O mundo de regeneração está no planeta, né, e seus ambientes, eles já alcançam um grau evolutivo, né, maior. Então vai diminuir os sofrimentos, eles vão conseguir se tornar uma vivência mais harmoniosa. Porém, assim, apesar das pessoas serem guiadas, né, mais pelo amor, pela fraternidade, não quer dizer, gente, que ainda não haverá, né, algum sofrimento, alguma coisa, alguns desafios. Não colocar assim, sofrimento não, vai continuar havendo desafios, mas o quê? De maneira mais construtiva para a gente, né? Que vai refletir mais na nossa consciência espiritual. Depois nós temos os mundos felizes, né? Aqui a humanidade atinge ainda um grau mais alto, evolutivo, né? As lições ali são assimiladas de forma mais serena, né? Há uma harmonia mais aprimorada nesse processo. Até nós alcançarmos os mundos puros, ou nós chamamos mundos celestes e divinos. E aí são os estágios finais aí da evolução do planeta, né? E que a gente pode dizer assim, que é o momento em que nós vamos ter uma conexão mais direta ali, mais constante com o divino. Então é onde nós falamos assim, que é a verdadeira felicidade, né? Onde nós queremos chegar. Então a nossa travessia ao deserto, né? Como eu fiz a pergunta lá atrás, né? É onde nós queremos chegar? Nesse mundo puro, né? Então é a travessia do deserto que nós temos que fazer, nós temos que passar por todos esses estágios, né? Então estamos para expiações, regeneração feliz, para chegar, né, lá onde nós pretendemos chegar, que é no mundo puro, no mundo, né, de celestes ou divinos. Mas, gente, como eu falei, nós não estamos totalmente no mundo de provas e expiações. Nós estamos ali, ó. Vamos colocar assim, nós estamos em Iguaçuí, daqui 24 a 25 quilômetros mais ou menos, nós temos Alegre. Então nós estamos ali, ó, no meio dessa caminhada, saindo de Iguaçuí para chegar em Alegre, ou seja, saindo de expiações e provas para chegar no mundo de expiações. Então nós temos nessa transição, nessa estrada e nessa caminhada para chegar lá. E esse estágio, né, que é nesse estágio que a Terra se encontra nesse momento, tá? E esse estágio é um período que ele é marcado por grandes transformações, que são transformações significativas para a gente, né? Então, assim, aquela velha ordem que a gente sempre fala, né, de provas e expiações agora, ela começa a ceder o lugar, né, para essa nova realidade em nossas vidas. E aí, essa jornada, essa caminhada vai o quê? Impulsionar as diversas crises, né, que vão ser catalisadoras para despertar das nossas consciências, tá? Às vezes a gente vê algum grande acidente, alguma coisa acontecendo, todo mundo fica comovido com aquilo, começa, você vê que igual teve ali em Muqui, todo mundo, né, em Apiacá, todo mundo se juntando e fazendo cesta básica, juntando roupas e tudo, enviando. Então, quer dizer, é um despertar que existe dentro de nós naquele momento ali, da grande importância de nós sermos unidos, de nós sermos caridosos, de nós sermos, né, de termos o amor dentro de nós para olhar para o nosso semelhante, né? Então nós estamos no limiar dessa transição, né, planetária. E aí, nesse tempo aí, a Terra está passando, né, desse processo aí de provas e expiações para o mundo de regeneração. E isso, gente, não é uma coisa que surgiu agora, já é uma coisa que já vinha descrito lá, né, no planejamento celestial, tá? Todo esse processo já vinha descrito lá e não vai acontecer assim, abriu as portas, né,
e a gente atravessou, pronto, já está lá. Não. Né? Isso aí é um processo lento e é um processo gradual. E, de certa forma, né, com sofrimentos também. Lá no livro Transição Planetária, Manuel Filomeno, ele traz essa frase, ficou um pouquinho torta, porque eu quis tirar achei ela na imagem lá e quis aumentar para vocês, eu vou dar para ler para vocês. Vive-se na Terra o momento da grande transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. E ainda na mesma obra, ele fala: mas o fato é que logo, e olha que esse livro não é assim, né? Logo, nossa querida e sofrida terra deixará de ser uma esfera de provas e expiações. É um degrau ainda dos muitos que devemos subir, para alcançar a posição de mundos felizes. E para cada fase, uma limpeza deve ser feita. Olha só o que ele fala. Não é que os espíritos deixarão de existir, pois Deus, nosso Pai, é soberanamente justo e bom. Mas haverão de ser exilados em outros planetas que correspondam ao grau evolutivo ao qual se assemelham. E aí, só para poder falar o seguinte, exilados, né, para outros mundos. E aí eu venho trazer o quê? Que nós somos os exilados de Capela. Né? Capela é um planeta muito mais evoluído, né? E que quando chegou nesse estágio que nós estamos chegando aqui na Terra, tinham espíritos que não estavam evoluindo de acordo com o grau de evolução do planeta. Então nós tivemos que ser o quê? Nós tivemos que ser tirados, né, expurgados, lá exilados lá de Capela e trazidos para a Terra, que era um mundo primitivo. Não que a Terra já não existisse, já existiam espíritos aqui primitivos. E nós viemos aqui, né, para a Terra para que a gente pudesse evoluir junto com esses espíritos. Tá? Então, nesse livro Caminho da Luz, Emmanuel, né, através de Chico Xavier, ele fala o seguinte: em torno de 2,6 milhões de anos atrás, o ser humano iniciou a Terra sua romagem evolutiva. Há muitos milênios, em uma órbita da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece conosco, relativamente às posições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização, ou seja, agora, né, nós estamos passando por este momento que passou lá em Capela. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta Terra, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, encarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, e a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, olha só, né? Nós saímos de Capela, né? Viemos para esse mundo primitivo, sabendo o quê? Que lá é um mundo muito melhor do que esse quando nós chegamos. Né? Então, mesmo angustiados, nós tivemos aqui todo um amparo da espiritualidade que a gente pudesse estarmos, né, nesse grau mais evolutivo que estamos hoje. Então, nós sabemos, né, do processo, né, da época primitiva, né, da Terra, nas histórias que nós vamos contar e como estamos vivendo hoje aqui. Então, foi um grau de evolução, né, que nós tivemos. Mas nós temos que esclarecer também que os exilados de Capela, né, era a órbita, né, era de provas, não era de
de provas e expiações, e para outros que já viviam na Terra, continuava sendo ali mundo primitivo. E dizer que isso ainda existe até hoje, gente. Nós ainda temos seres humanos aqui que ainda vivem, né, como se estivessem vivendo naquela era primitiva. Entre nós existem pessoas assim. A gente vê histórias que a gente não acredita que acontece. Né? A gente fala, gente, no mundo que nós estamos vivendo hoje não é possível que ainda aconteça esse tipo de coisa. Então, para a gente poder ver o quê? Que ainda vivem espíritos entre nós que não quiseram evoluir. Eles continuam vivendo como se estivessem vivendo na era primitiva. Então, daí até assim um pouquinho a gente começa a entender, porque se nós estamos vivendo neste mundo, nessa transição planetária de mundo de regeneração, esses espíritos que não quiserem evoluir, vão ter que ser expurgados daqui para um outro planeta, para que consiga ser trabalhado com eles esse processo evolutivo. Entendeu? O planeta, para evoluir, precisa da nossa evolução. E quem não evoluir, o planeta não vai atrapalhar a evolução desse planeta. Então chegou o momento, né, que tem que ser, esses espíritos terão que ser exilados da Terra. Né? Só, gente, como eu falei, tá? Esse período de transição não quer dizer que é do dia para a noite, vai ser anos e anos. Então, vários espíritos, de repente, que estão sendo desencarnados agora, eles são espíritos, né, que para a espiritualidade, eles são necessários para esse processo evolutivo aqui da Terra, e que eles estão sendo, de repente, por alguma falha que está tendo em algum processo evolutivo deles, eles estão sendo levados para um outro planeta para serem trabalhados, né, com eles, para que eles ainda possam voltar para a Terra. Outros não voltarão. Serão enviados para um outro planeta, como nós viemos de Capela para a Terra, eles irão para um outro planeta. Mas ainda tem espíritos que retornarão, né, na reencarnação, ainda há tempo para esse planeta, para contribuir com esse processo evolutivo da Terra. Tá? Então, quando a gente fala, né, desse mundo de provas e expiações, Santo Agostinho, ele, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele fala que nós já estivemos em outros mundos, né, onde nós fomos excluídos em consequência da obstinação ao mal, né, que nós tínhamos, que não queria evoluir, né, e isso acabava o quê? Perturbando, né, para aqueles bons que estavam ajudando no progresso de Capela. Estou falando de uma forma bem resumida aqui. E quando a gente fala dos mundos regeneradores, Santo Agostinho ele definiu, né, como um mundo assim, que serve nesse momento de transição, e a alma, né, que penitente aqui nesse mundo, né, ele se encontra, né, de uma forma assim, que ele não está evoluindo de acordo com o que deveria evoluir, e aí ele acaba sendo enviado a algum mundo para que ele consiga viver uma certa calma, um certo repouso, seja trabalhado com essa alma para que ele possa se depurar, né? E aí ele pode se reencarnar para poder, né, suportar um pouco ainda desse resto de provas, né, expiações que ele tem que passar, essas angústias ainda, neste momento agora, né, de final de provas e expiações, para que ele consiga seguir para esse processo de regeneração. Então, mais uma fala, Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, no item 5, ele fala: quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outros mais adiantados. E assim por diante, até chegarem ao estado de puros espíritos, né, da pureza de espírito. São outras tantas estações, em cada uma das quais lhes deparam elementos de progresso, apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Mas assim, só esclarecendo que às vezes a gente lê, entende o quê? Que os espíritos puros vão para outro planeta, não é isso. Né? É a Terra que está passando por um processo de evolução. E para a Terra evoluir, nós temos que evoluir juntos. Então, nós chegaremos, né, a esse progresso, né, adiantado, onde nós conseguiremos chegar a esses mundos felizes, mundos puros.
Então, aqueles que não conseguirem seguir, como se vamos colocar na escola, né? Você passa do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Tem uns que conseguem passar, outros, né, não estão ali, estão brincando, não querem estudar, não querem aprender, acabam o quê? Repetindo de ano. Só que eles não vão repetir de ano aqui na Terra, né? Eles vão ser enviados para um novo planeta, né? Salvo aqueles que eu falei, né? Eu falei não, né? A espiritualidade fala que ainda dentro desse processo eles são necessários retornar aqui e vão ajudar nesse processo evolutivo. Só que eles precisam, neste momento, de repente, se encaminhar para um tratamento para retornarem ainda nesse processo de evolução. Bom, mas hoje, né, a gente, chegando agora, né, nessa parte dos desencarnes, de tudo que vem acontecendo, a gente vem vendo o quê? Que numa escala global, não é no Brasil, gente. Né? No Brasil, não é um país isolado, não é um estado isolado, é global. Né? A gente vem vivendo assim, crises políticas, né? Grandes desastres ambientais. Nós temos vivido aqui pandemias, conflitos sociais. Né? Então a gente vê assim, já tem muitos anos que vem acontecendo isso, né? Para a gente pensar assim, em 2004 nós tivemos um tsunami. Né? Agora, nós já tivemos, em 2019, tivemos a pandemia, né? Agora já estamos, logo depois da guerra, vem, né, vindo isso. Então, esses eventos, eles não são aleatórios, né? São eventos que vêm acontecendo para quê? São o quê? Partes integrantes desse momento de transição planetária. Então, são eventos que fazem o quê? Que através das tensões a gente possa refletir, né? E de uma forma assim, civilizada, e tentar civilizadamente trabalhar a nossa transformação moral, né? Então, assim, todos esses desastres, tudo isso que vem acontecendo, como eu falei, são os catalisadores aqui, para que possa acontecer essa mudança necessária, né, inevitável dentro de nós, tá? Então nós temos aí, né, crises ambientais, né, como aquecimento global, perda da biodiversidade, temos poluições acontecendo, tudo isso é causado por quem? Por nós. Porque se nós fôssemos mais evoluídos, isso aí não estaria acontecendo, né? A gente teria consciência dos nossos deveres para que isso não acontecesse. Temos crises sociais e espirituais, né, que acabam acontecendo, né, com a desigualdade, e aí isso eleva o quê? A busca, né, por um sentido maior. Né? As crises ambientais atuais, elas também são sinais claros, né, da necessidade aí da nossa transformação, né, da nossa evolução. Né? E esses desafios sociais, eles são crises que com tanta desigualdade, com tanta injustiça, ela acaba gerando o quê? Conflitos, né? E aí são manifestações de uma consciência coletiva, né? Que ainda não está evoluindo, ou que está em passos lentos para essa evolução. Então, se a gente parar para a gente poder perceber, gente, o mundo está o quê? O mundo está em crise. É uma crise que nós estamos vivendo agora, né? Com todos esses desastres, com essa pandemia, com as guerras. E aí são os dados para vocês poderem ver, ó. Naquele tsunami que teve em 2004, foi relatado mais ou menos 227 mil mortos naquele tsunami. Ainda em 2004, não está aqui, mas nós tivemos um furacão no sul do país, aqui no Brasil, que teve apenas 11 mortos. Mas 11 mortos, apenas 11 mortos, isso causa o quê? Conflito, né? Causa comoção, causa sofrimento, né? Só que atrás desses 11 mortos, nós tivemos aí 26.443 desabrigados ou desalojados. E isso causa muita comoção, muito sofrimento. E de certa forma ajuda, essa comoção, quando começa a tocar, né, na população, acaba ajudando também no seu processo de evolução. Né? Depois nós tivemos em 2019 a Covid. Eu coloquei até essa foto aqui no ombro, né, com a cabeça assim na mão, no meio do pessoal enterrando ali os outros, porque
Nós vivemos momentos, gente, da pessoa não poder enterrar o seu familiar, não poder ver ele por uma última vez, saber que foi furado um buraco lá, foi jogado lá sem nem, né? Então, assim, embora nós tenhamos consciência que aquilo ali é um corpo material que vai, né, ficar ali na terra mesmo, que vale ao espírito, mas dentro da nossa humanidade material, da nossa matéria, nós sofremos com isso, né? E isso causou muita comoção. E em todo o mundo foram registrados 6.919.573 mortos. Isso é muito, isso fora aqueles que não foram dados como Covid, né? Teve alguns, né, que também, talvez não era Covid, foi dado como Covid, na época que não tinha como ficar dando muita assistência, fazendo muitos exames. A saúde mudou totalmente assim, acabou de ter doença, parou a doença crônica, né? E só voltou para o quê? Para o Covid. E aí nós temos, né, no Brasil, falando Brasil, porque fora do mundo, né, vários desastres que vêm acontecendo. E agora essa foto aí, o último desastre que nós tivemos agora, né, mas em 10 anos, né, a gente não faz essa conta, a gente fala assim, um desastre aéreo é muito menor do que um acidente de carro. Mas se em 10 anos nós tivemos 1.665 acidentes aéreos, imagine acidentes automobilísticos, né? Quanto que não foi. E só agora em 2024 no Brasil isso, tá, gente? Não é no mundo, porque eu não achei dados mundiais, tá? Só achei matéria sobre o Brasil. Foram 112 mortos, só agora em 2024, em acidentes aéreos. Então, a gente vê assim que são coisas que vêm acontecendo de uns anos para cá, mas que têm sido cada vez mais frequentes, né? E que causa comoção, causa sofrimento, né? Então, gente, desencarne coletivo ocorre quando um grupo de espíritos comprometidos com o mesmo débito ou com um débito semelhante, né? E em reencarnações passadas que eles tiveram, né? Se associam na espiritualidade antes do nascimento para realizar o trabalho redentor. Então, o que acontece? São espíritos que em reencarnações passadas têm débitos semelhantes, que eles necessitam passar por um desencarne semelhante e que eles são colocados naquele momento ali, naquele mesmo local, naquele mesmo instante, para que eles possam desencarnar daquela mesma forma naquele momento. A gente costuma ver, nós vimos agora mesmo em Valinhos, na internet, vários vídeos, né, de pessoas falando assim, nossa, cancelei, teve uma mulher que eu ouvi falando que ela estava com a passagem comprada, que o pai pediu que ela ficasse até, que ela deixasse para ir na próxima semana. Aí ela perdeu a passagem, não foi, aí, né, acabou não, porque ela não estava incluída dentro desses mesmos débitos, dentro dessa semelhança. Outros que perderam o avião, aconteceu alguma coisa, por quê? Naquele momento comprou a passagem, mas eles não estavam incluídos nesse grupo que deveriam desencarnar dessa mesma forma, naquele mesmo momento. Então, a espiritualidade age sempre dessa forma, tá? Eles arrumam um jeito de unir todos esses espíritos que necessitam passar por aquele momento, por aquele desencarne, daquela forma, para que aconteça naquele mesmo momento com aquele grupo de pessoas. E ao longo da história, eu lembro muitos anos atrás que eu vi naquele, como chama aquela revista que a gente sempre lia lá, no Reformador, né? Então trazia muitas histórias assim. Então eu via histórias assim de, por exemplo, aquele circo que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, muitos anos atrás. Aí a história era o quê? Pessoas que estavam dentro daquele circo, que morreram queimados ali naquele grande incêndio dele, eram pessoas que participaram lá na Idade Média, quando tinha aqueles gladiadores, lembra que ele ia para aqueles locais que colocavam as pessoas lá para os animais irem matar, ou às vezes um lutar para até a morte matar o outro, e aquelas pessoas ficavam lá aplaudindo, né, insuflando aquilo. Então, aquelas pessoas são pessoas ainda que tinham esse débito para resgatar, daquela época. Entendeu? Então, assim, né, tudo tem um porquê, tudo tem causas, né, anteriores para poder estar unindo. Naquele acidente aéreo que teve como chama aquele time de futebol, Chapecoense,
Assim, pouco tempo depois, teve a gente vê muito na internet algumas reuniões mediúnicas, né? Aquelas cartas consoladoras, né? Psicografia. E aí, a mãe e parece que a esposa e o cunhado, não sei, de um dos integrantes lá que estavam naquele avião, que morreu naquele dia. Aí tem na internet, se procurar vocês vão achar. Chama, né, a psicografia, então quem faz a psicografia quando começa a ler já fala o nome. Mãe, tia, fulano de tal, já vai falando até o nome, que aí já a pessoa já sabe que é para ela ir levando. E aí o que ele trouxe? Que ele estava bem e que ele necessitava passar por aquele momento, porque ele, em vidas passadas, ele tinha pilotado avião em guerra, onde ele tinha matado várias pessoas durante a guerra. Então ele morreu no acidente aéreo porque através do avião ele matou diversas pessoas durante um período de guerra. Entendeu? Então, né, é uma justificativa, né, para aquele acidente. Então todos que foram colocados ali naquele acidente passaram por aquilo porque de alguma forma causavam algum mal através, né, do avião ou de mataram pessoas violentamente, então tiveram que passar por aquilo, né? O objetivo de fazer o objetivo, no caso do desencarne coletivo, é de fazer os espíritos avançarem mais depressa, e as calamidades são frequentemente necessárias para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos ajustes que necessitariam de muitos séculos. Então, o meu entendimento, né, vou falar o que eu entendi disso, que, igual eu estava falando para vocês, como nós estamos nesse período de transição, e tem espíritos que precisam de ajustar, né, desses ajustes e realizar essa melhora interior deles, para ajudar no processo evolutivo, eles estão desencarnando agora nesse desencarne coletivo. Para quê? Para que eles possam passar por esse período de educação moral em outro planeta, seja lá quem der no nosso lar, né? Vamos colocar assim, ou em outros, né? Outros planetas, outras cidades espirituais que tem aí. Para quê? Para que possam reencarnar ainda dentro desse processo de transição planetária, para que eles consigam chegar nesse período de regeneração para ajudar. Ou que chegue em outro período, se seja de regeneração, né? Nos próximos, para poder ajudar a Terra nesse processo evolutivo. Então, gente, esses desastres naturais, né, eles são oriundos aí de variações climáticas, de fatores ambientais, esses acidentes aéreos, esses grandes incêndios que existem, eles fazem parte desse processo, né? Pois essas catástrofes têm esse objetivo, né, de fazer com que a humanidade progrida mais depressa possível, tá? Então, o que? São leis divinas. Deus é perfeito, gente. Deus é amor. Então, Ele está fazendo tudo de acordo com o que da necessidade para o nosso processo evolutivo. E aí, só para a gente poder trazer também um pouquinho dentro, né, do Livro dos Espíritos, nós temos a questão lá do 1737, onde Allan Kardec pergunta, né, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então a espiritualidade vem e responde, né? Para fazer o progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem os qualificais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, né, através desses flagelos, né, desses encargos coletivos, vamos colocar assim, né, eles vão conseguir realizar em poucos anos aquilo que levaria séculos para se realizar. E ainda na questão 740, né, Allan Kardec continua perguntando:
Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem nos braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, se aquela pessoa ali, né, não tem como domina o egoísmo dentro dele, através desses flagelos, dessas provas, né, ele vai conseguir manifestar ali, né, os sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor, e aí, né, ajudar nessa evolução, né, desse ser. Então, a transição, ela está muito ligada, né, à jornada espiritual da humanidade, né? Então, e nós estamos sendo chamados, gente, a expandir, né, a nossa consciência até os limites do materialismo, do egoísmo e da separação. Nós temos que tentar nos conscientizar, né, dessa reforma íntima que nós temos que fazer em nós. Né? Nós temos que deixar sair todo esse egoísmo, qualquer materialismo que ainda existe em nossos espíritos, nós temos que, como se fala, exilar isso de nós. Vamos colocar assim. Isso implica uma mudança fundamental dos nossos valores, das nossas crenças, nos nossos comportamentos. Né? É muito importante isso. Então, envolve aí uma maior consciência, né? Uma compreensão mais profunda aí da nossa responsabilidade pelo bem-estar, né, do nosso planeta. Então, nós temos que ver, gente, acho que passou, né? Nós temos que ver que nós temos que ver os desafios da nossa vida, nós temos que olhar esses desafios como oportunidades. Tá? Porque os desafios que enfrentamos em nossa vida, ou na vida em sociedade, né, vamos colocar assim, não devem ser vistos apenas como obstáculos. Né, como aquilo que eu falei, né? Eu estou vivendo com pessoas que só, né, só traz problema para a gente, então não é um obstáculo, né? Nós temos que ver isso como uma oportunidade de crescimento, de transformação. Né? Então, em vez de reclamar, agradeça a Deus que está colocando, né, esses problemas. Então, cada crise, ela nos oferece a chance de reavaliar nossas escolhas e mudar nossa trajetória em direção a um futuro mais sustentável e mais harmonioso. E aí, nós temos que dar importância também à autoconsciência e reavaliar as nossas escolhas, tá? Porque a nossa autoconsciência, ela é fundamental nesse processo. É através do autoconhecimento, né, nosso, que nós podemos reconhecer e transformar padrões de pensamentos e comportamentos que não servem mais ao nosso crescimento e ao bem-estar do nosso planeta. E reavaliar nossas escolhas, porque essa reavaliação das nossas escolhas individuais e coletivas, ela é essencial. Né? Isso inclui reconsiderar nosso estilo de vida, nossos sistemas econômicos, nossas políticas e, acima de tudo, nossas prioridades éticas e espirituais. Né? Então, vamos dar mais importância a isso, vamos, né, parar, fazer a nossa reflexão diária, né? Vamos nos autoconhecer para a gente poder ver o que precisa ser mudado, né? Vamos reavaliar as nossas escolhas do dia a dia, da nossa vida, o que nós estamos fazendo. E aí, gente, eu pergunto diante de tudo isso, né? O que nós podemos fazer para contribuir para a transição planetária? Né? Então, nós estamos, né, fazendo esse autoconhecimento, reavaliando nossas escolhas, nós temos que saber o quê? Que nós estamos filiados a um mundo em processo de evolução. Isso significa que nós temos, né, a oportunidade de transformar. Né? Eu vou correr um pouquinho que já está dando horário. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na página 57, ele fala o seguinte: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam.
Então, a partir do momento que nós evoluímos moralmente, nós estamos ajudando a Terra a evoluir o quê? Né? Materialmente. Porque a Terra é material, né? E nós somos o quê? Nós somos espíritos. Então, se nós evoluímos moralmente, nós ajudamos na evolução material da Terra. Tá? E aí, gente, só para terminar, eu queria fazer essa leitura. Meu pai sempre, quando a gente faz uma reunião em casa, um momento assim de culto no lar, às vezes ele faz de cabeça, ele sabe todo esse texto aqui, ele consegue fazer. Tá? E eu achei muito interessante, porque né, nesse momento de dor, eu achei que o texto é totalmente. Então, fala, ele é do livro Paciência, tá? Então, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, né? Então, vem falando o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Jesus enviado por Deus, pelo Cristo enviado por Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há um bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil vencer, contribuindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhado para o alto do que quando curvamos na fronte para a terra. Coragem, amigo. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de nós e nada tinham de se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecermos para o futuro. Sejam pois pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, trouxe essa mensagem sobre a paciência em uma das qualidades que leva o homem a ser manso e pacífico. Jesus, nosso mestre, estabeleceu como lei a prática da doçura, da moderação, da afabilidade e da paciência, como os caminhos seguros da conquista do equilíbrio entre as pessoas. A conquista dessa virtude exige esforços e o reconhecimento de nossas imperfeições. A paciência deve ser entendida como uma ciência de paz, e por isso que os pacíficos serão bem-aventurados, e sua conquista só é possível através do esforço próprio do trabalho incessante de autoiluminação, do autoconhecimento e do estudo constante. Jesus é o nosso modelo e iluminou o nosso caminho com a sua mensagem consoladora e esclarecedora contida no Evangelho de Luz, para que, seguindo seus ensinamentos e exemplos, todos nós possamos encontrar a paz interior que nos impulsionará ao crescimento em direção à fonte maior, geradora da verdadeira paz e da duradoura felicidade. Lembremos que paciência também é caridade. Pensemos nisso. Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente às tuas orações, espera e confia. Que a gente possa orar, que a gente possa entregar para a espiritualidade, todos esses sofrimentos, toda constante que nós temos, essas nossas tribulações, mas que a gente possa confiar ao entregar a Ele. Que tudo que está sendo feito de acordo com a nossa necessidade para o nosso processo evolutivo. Tá? E assim, nós encerramos. Vamos agradecer aqui ao nosso Mestre Jesus por essa noite, acredito que muito construtiva, que ajudou demais no nosso esclarecimento, de todo esse momento que nós vivemos passando, esse sofrimento que nós vemos, várias famílias perdendo seus entes queridos, mortes tão brutas, mas que na noite de hoje conseguimos passar um pouquinho do que a espiritualidade nos tem ensinado a respeito disso. E sabemos que
Embora nós aqui materialmente sofremos com tudo isso que vem acontecendo, mas para esses que estão passando por esse desencarne, é um momento de grande luz para eles, pois eles estão, indo para lugares que ajudarão eles nesse processo evolutivo. Então, que Deus possa tocar os corações de todos esses familiares, tocar os nossos corações para que possamos fazer o nosso autoconhecimento, possamos rever as nossas escolhas, para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, para ajudar, Senhor, nesse processo evolutivo, nesse processo, nessa trajetória, dessa revolução planetária que nós estamos vivendo, para que possamos ajudar o planeta também evolua junto com a nossa evolução moral. E que assim seja. Bom,